Renan Gurgel mandou aqui. Salve, Cris e As. Adorei o novo cenário. Esse roxo, parede de Mônica Geller, ganhou meu coração. É exato, tá aqui, ó. É isso mesmo, Renanzinho. Parede de Mônica... Ah, não, aquele lá é mais do que esse aqui. Parede de Mônica... Na verdade, é a porta. Né? A porta É a do- porta. de Se Friends. tivesse amarelo, ferrou. Nossa, eu tenho o coisinho. Dá pra botar ali, ó. Eu tenho o negocinho da porta de Friends, Nossa, sabe? aham. Eu já tive a porta feita de Friends. Sério? Claro. Mandei fazer a cor e pintei. Queria saber da Tariana se existe algum traço do espectro autista que ela achava que era comum pra todo mundo e quando descobriu que o que ela sentia era específico do autismo, explodiu a mente dela. Deu pra entender o que eu falei de Sim. novo? Eu fiquei abismado quando descobri que as pessoas neurotípicas não pensam pra ter reações faciais. Sério, É isso eu não sabia. porque teve muitas coisas que eu nem sabia, na verdade. Por exemplo, eu percebi que quando eu tô, sei lá, no meu dia a dia, eu dificilmente... Por exemplo, digamos que eu vejo um meme na internet, né? E eu dou risada naquele meme. Uma outra pessoa, uma pessoa neurotípica, naquele momento, ela teria dois momentos. Primeiro, ela dá a risada do meme e, com frequência, brota um segundo momento, que é a Cris ia gostar disso. A Yas ia gostar disso. E aí a pessoa manda para aquela pessoa o meme. Eu fui percebendo que, para mim, quase nunca brota o segundo momento. E isso é um traço do autismo, né? Que você esquece de incluir outras pessoas nas suas experiências. Você esquece de compartilhar emoções e experiências com o outro. E eu não sabia quão forte isso era em mim. Então, eu não entendia como as pessoas se sentiam, às vezes, negligenciadas por mim. Porque na minha cabeça, como essa segunda parte que brota, eu vou compartilhar com outra pessoa, quase nunca acontece, a não ser que eu manualmente fale. Não, lembra, Tariana, você tem que mandar memes para os seus amigos. É literalmente assim. Eu tenho uma parte do dia, ou da semana lá, que eu entro no meu perfil pessoal, porque eu sei que as pessoas me mandaram memes. E agora eu vou sentar, eu vou curtir os memes e eu vou responder para essas pessoas. E se eu não tenho essa parte manual, agora vai lá socializar, ela quase não brota. Isso não é saudável, porque eu começo a ter questões de saúde mental se eu me isolo demais, desde a infância, sabe? Então isso foi muito chocante para mim. Perceber que vocês têm essa segunda parte espontânea. Eu vi uma autista falando isso num vídeo que eu falei, é isso que eu tenho. Ela falou, gente, para vocês entenderem a questão social do autismo, socializar não é espontâneo para mim. Para eu socializar, toda vez que eu vou socializar, eu tenho que dar um comando pro meu cérebro. Agora você vai parar de focar no que você está focando e agora você vai falar com aquela pessoa. Quando você fala com aquela pessoa, você tem que olhar para ela. E você não pode, tipo assim, falar dos seus assuntos, senão você vai estar sempre falando dos seus assuntos. E você tem que ficar em silêncio olhando para ela e sorrindo. Então, todos esses comandos mesmo de como socializar, eu me dou antes. São manuais. São manuais. Eu tenho que ir lá manualmente no meu cérebro socializar. Aí eu faço todo aquele esforço fenomenal. Aí eu fico cansada fisicamente, aí eu preciso me retirar. É muito difícil explicar isso para pessoas neurotípicas, porque, tipo, deve ser muito esquisito para vocês, né? Ter que manualmente apertar um botão. Agora eu consigo sair do meu mundo. E eu não entendia que isso era tão impactante na minha personalidade, que impactava os meus relacionamentos. Não. Muitas coisas. Quando eu era criança, eu achava que os outros tinham algum transtorno. Porque eu ficava, nossa, que povo esquisito, eles falam comigo o tempo inteiro. Qual é o problema deles? E eu pensava quando eu era criança, eu falei isso no Flow. Pensei, um dia eu vou crescer e eu vou descobrir qual é o nome do que eles têm que faz com que eles precisem falar comigo o tempo inteiro. Porque tem algo de errado com eles. Eles não conseguem ficar sozinhos. E eu ficava olhando as pessoas interagindo socialmente, ficava, como que ela tem um senso de eu? Se eu fico numa tarde com um monte de pessoas que eu não conheço, eu vou 3 semanas ruminar os acontecimentos e ver como aquilo impactou minha personalidade, tirar as partes que não pertencem a mim. A pessoa consegue interagir, entrar numa situação social e sair e saber quem ela é. Então, tipo, todas essas coisas, assim, eu não levava a sério. Eu não levei meu diagnóstico a sério. Eu achava, isso é coisa da indústria farmacêutica, quer diagnosticar todo mundo. Eu só fui levar a sério porque as pessoas que convivem comigo falam, Tariana, tu faz isso, ó.
E eu, Você foi juntando os sintomas ali. entendi. Então tem todas essas coisas aí. Sim. Mas eu não consigo, por exemplo, entrar numa interação social e sair normal. Você não tem isso? Não. Como é que é pra você? É a mesma coisa, eu saio toda me questionando. Ah, Tô questionando o que eu falei, como que aquela pessoa olhou pra mim, como que aquela pessoa me tratou, por que eu não falei tal coisa, por que eu fiz isso, por que eu fiz uma piada, sendo que não era momento de piada, e por que eu não fiz uma piada. Eu fico me analisando. Ok, legal saber. Legal saber. É, porque impacta cada um de um jeito, né? Pra mim, eu sentia desde criança que eu não sabia como explicar. Eu falei, como que eu posso ser uma pessoa tão forte e ao mesmo tempo tão sensível? Eu sempre tive, eu explicava assim, eu sempre tive a impressão que a própria realidade era muito estímulo pra mim. Tipo, se eu saísse demais da minha cabeça, parece que era muito estímulo, tudo era muito estímulo, e eu precisava eu mesma dissociar um pouco. Pra ficar num lugar de, opa, eu aguento a realidade, sabe? E é uma sensibilidade muito grande, assim, sabe? Porque, essencialmente, o autismo, né, uma das formas que você pode entender é que a gente consegue focar num assunto com foco de laser, com uma profundidade que não acaba, enquanto eu tiver interesse naquele assunto. Mas eu não consigo focar em várias coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Então, socializar é você entrar num ambiente onde você tem uma personalidade, vocês estão todos falando um monte de coisa, esse assunto, aquele assunto, aquele assunto. Eu não estudei esse assunto, porque eu só estudo os assuntos do meu interesse. Eu não sei o que está na televisão, o que está não sei o quê. Então, todas essas partes sociais que eu não sei, e vários estímulos ao mesmo tempo, é uma sobrecarga. Agora, se você falar, Tari, foca num assunto durante 14 anos e vai desenvolvendo ele, e cada vez com mais profundidade, eu consigo fazer isso com muita naturalidade. Fica aqui no Vênus 10 horas falando só sobre esse tópico. Tranquilo. Tranquilo. Eu acho legal, entrevistas dão muito certo pra mim, porque são as pessoas me convidando pra socializar falando do meu assunto. É a junção dos dois mundos, Você entendeu? né? É o melhor dos dois mundos. Eu tenho uma... Eu não sei se eu digo facilidade em focar ou dificuldade em não focar, porque, né? Mas quando eu tô, por exemplo, se a gente for almoçar, Cris, vamos almoçar, a gente vai sentar pra almoçar. A gente vai passar 2 horas no restaurante. Quando a gente levantar e sair, você pergunta pra mim assim, nossa, você viu o cara da mesa do lado? Eu falo, que cara? Tinha um cara da mesa do lado? Sim, hein? Eu não vi. Eu não sei. Nossa, você viu aquela hora que o garçom... Não vi. Nem tchum. Eu também sou assim. Porque se eu tô aqui conversando com a pessoa, eu não reparo. Eu não consigo. Tem gente que tá aqui assim, ó. Sim. No 180 da visão aqui. E sai da... A menos que... Aí, pra mim, é manual. Sim. Aí eu ligo o manual. Tipo assim... Ah, entendi. Sabe? Tipo assim, Cris, presta atenção no que tá acontecendo aqui. Ah, entendi. A Tari falou pra prestar atenção. Então agora eu vou prestar atenção. Tá. Então agora entendeu? Aí a gente vai sair de lá e vai comentar sobre o negócio. Mas isso pra mim é manual. Ok. Eu ligo para tirar... Pra sair daqui. Ok. Ah, entendi. É pra eu olhar também em volta agora. Ah, tá. Interessante, né? Ver interessante. as mentes das pessoas. Já eu não desligo. Aí ela percebe tudo. Só, meu! Eu não desligo, Minha irmã, percebo. que nem você. Ela não desliga, percebe tudo, ela lembra de tudo. Detalhe atrás de detalhe, atrás de detalhe. Isso Sana. às vezes é um saco. Ela fala, é um saco, Tariana. Eu queria esquecer. Eu queria não ver. Aí aquilo 2 da manhã fica assim, por que você fez tal pergunta? Não era momento de fazer tal pergunta há 2 anos, sabe? Hoje eu vou dormir cedo, 3 da manhã. Por que eu perguntei o que era mitocôndria essa quinta-feira? Por que eu levantei a mão na sala e fiz uma pergunta óbvia, sabe? Fico me martirizando, sério. Eu fico pensando, será que eu agradei aquela pessoa? Uma Eu tenho uma ruminação ansiedade básica. social, assim. Ah, sim, eu também tenho umas análises assim. No meu caso, e até isso pode ser relevante para outras pessoas neurodivergentes ou até com transtornos de personalidade, quando você percebe que tem uma coisa meio diferente sobre você, porque as pessoas constantemente te falam, nossa, Tariana, você é meio intensa, né? Pô, esqueci de falar. O que você tá falando? Tava falando da sua irmã, e falou que eu analiso tudo, que 2 da manhã eu lembro da frase, será que eu agradei tal pessoa? Porque ela tem uma cara. ansiedade social. Isso. De agradar os outros. Meu Deus, gente, eu ia falar alguma coisa que Daqui a pouco aparece. tinha a ver com isso, mas eu esqueci totalmente. Foi Segura aí. Tá tudo certo. A gente vai pra próxima pergunta, daqui a pouco volta. Tá bom, Foi no tá bom. banheiro. Só ilustrou o que a gente tava falando. A sua ideia foi fazer um Meu, xixi. como a Tariana é literal. Como a Tariana é literal. Ela fala e ela mostra. Explicar.